Opa, galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. O Manha começa com o protagonista dirigindo pela estrada. De repente, um caminhão aparece à sua frente, forçando-o a sair da estrada e cair de um penhasco na água. Ele é então resgatado por uma mulher gigante, que lhe diz que a escuridão o abençoará e que ele deveria retornar aos braços de Azatoth e se libertar das limitações da realidade. Em uma mudança de cena, vemos uma escola secundária, onde uma garota rejeita o protagonista. Ele se pergunta onde está e por que está confessando seu amor a uma garota que não conhece, já que tem certeza de que morreu no acidente. No entanto, parece tudo muito real para ser um sonho. De repente, ele percebe uma névoa negra entre as pessoas, e a garota pergunta a ele o que está olhando e se está bem. Ele vê apenas a névoa se aproximando, então corre pensando que precisa evitá-la, perguntando-se se é um fantasma. O protagonista corre pela cidade e descobre que renasceu como um estudante do ensino médio, mantendo seu nome e de repente tendo toda a informação em sua cabeça. Ele confirma o que aconteceu com ele e diz que foi bom fugir da névoa. No entanto, depois ele vê dois fantasmas ao seu lado que dizem que vão comê-lo. Ele percebe que eles querem comê-lo porque pode vê-los e decide fingir que não pode, evitando com sucesso ser devorado. Ele vai para casa, que ele pensa ser o único lugar seguro que conhece, mas lá dentro ele ouve uma voz que afirma ser sua mãe. No entanto, sua mãe está morta e ele percebe que é outro fantasma. Ele tenta ignorá-la, mas vê que seu pai também é um fantasma, então tenta manter a calma. Eles dizem que ele definitivamente os viu, mas ele consegue chegar ao seu quarto pensando que precisa encontrar uma maneira de escapar. Os fantasmas insistem que ele deveria tê-los visto, mas ele consegue agir normalmente, comer sua comida, e finalmente eles o deixam em paz. O protagonista termina sua refeição e sai para dar um passeio, se perguntando se poderá voltar ao seu mundo original, mas percebe que este mundo está infestado de fantasmas. No dia seguinte, o protagonista diz que os fantasmas estão por toda parte, então precisa encontrar um lugar seguro. No caminho para a escola, ele percebe que ninguém mais consegue vê-los. Ele pega o ônibus e cumprimenta o motorista, mas ele também é um fantasma. O motorista pergunta se pode falar com ele, mas o protagonista o rejeita e vai embora. Ele percebe que os fantasmas também estão fingindo ser humanos, então precisa descobrir como diferenciá-los ou combatê-los. O protagonista desce do ônibus e vê que na verdade há muitos fantasmas disfarçados, então se pergunta se a escola será segura. Mas quando chega lá, a névoa negra desapareceu e os fantasmas ficaram do lado de fora da escola. Lá, ele encontra Yuesou, a garota para quem ele confessou seu amor no sonho, e ela o cumprimenta. Ela diz que sabe que os fantasmas estão lá fora e que a sal é eficaz para se proteger. O protagonista concorda e se sente aliviado por encontrar alguém que também está ciente da situação. Juntos, eles decidem enfrentar os desafios que os esperam neste mundo cheio de fantasmas e demônio. Confessou a ele. Ela aparece lá e se desculpa por tê-lo rejeitado daquela forma, e pergunta se ele está desconfortável com isso, mas ele diz que está tudo bem e pensa que comparado a quase ser comido por fantasmas, não é nada. De repente, Jion o empurra em direção a Yesou, e quando ele se desculpa, vê que sua cabeça caiu. Ele pergunta se ainda são amigos, então pega a cabeça e foge, dizendo que vai interpretar o silêncio como um sim. Jion pergunta se o protagonista está em choque, e ele diz que tem tido dificuldade para dormir pensando que nem o sal nem o talismã pararam os fantasmas. Então a escola não é segura, e ninguém deve saber que eles podem vê-los. Jion sugere que ele poderia falar com Lia Yang para resolver seu problema, já que dizem que ela é uma xamã poderosa. O protagonista pensa que isso poderia ser bom, já que ela pode saber o que está acontecendo. Na sala de aula, o protagonista adormece e de repente se vê caindo sob o mar, vendo números que parecem indicar a profundidade. Ele acorda sobressaltado e percebe que foi um sonho. Durante o intervalo, o protagonista se pergunta o que dizer a Lia Yang, já que não pode revelar que vê fantasmas. Então, decide enviar uma mensagem de texto, mas de repente ela aparece e pergunta o que ele está fazendo. O protagonista cai da cadeira, e ela pergunta o que ele tem para lhe dizer, já que o viu procurando por seu número. Ele responde se podem conversar lá fora, e ela concorda. As meninas da classe os veem sair até o telhado e se perguntam se o protagonista está se confessando de novo. Ele diz a ela que não está se sentindo bem e acredita que está possuído. Então, pergunta se ela pode exorcizá-lo já que ela é uma sacerdotisa. Ela concorda, e o protagonista fica feliz por poder ver o fantasma também. Durante o almoço, eles vão para o ginásio e precisam evitar serem vistos e não contar a ninguém. Lá, ele pede a ela para pagar primeiro e oferece um desconto para estudantes, o que faz o protagonista duvidar dela. Eles entram no ginásio,
e o protagonista duvida se o bastão que trouxe é suficiente. Então pergunta se seria melhor ir a um santuário, mas ela pede para ele ficar quieto, o coloca no meio e diz para ele ficar parado durante o exorcismo. Então ela começa a cantar e faz o fantasma sair, o que o protagonista percebe que é muito grande. Ela avança em direção ao protagonista, que pensa que ela vai comê-lo, mas a Yang se coloca no caminho e usa a água de uma garrafa para atacar o fantasma, fazendo-se desintegrar até desaparecer completamente. Ela diz a ele que acabou, e o protagonista fica surpreso que tenha terminado tão rapidamente. Ela diz que é tudo graças ao seu talento, mas vai cobrar mais porque teve que usar uma garrafa de água benta. O protagonista pergunta se agora está seguro, e ela diz para ele não se preocupar porque não há muitos fantasmas no mundo. Mas o protagonista vê fantasmas por toda parte e pensa que o exorcismo não funcionou e que ele ainda é o único que os vê todos. A aula termina, e Ji-on pergunta ao protagonista como foi com a Yang, mas ele não diz nada, pensando que foi inútil. Então, Kim Kang-jin, um amigo do protagonista, aparece e diz que estava preocupado com ele porque foi rejeitado. Mas o protagonista diz a ele que não sabe o que aconteceu, e Kim Kang-jin sugere que saiam para tomar alguma coisa para animá-lo. O protagonista concorda e eles saem junto. Durante o passeio, o protagonista desabafa com Kim Kang-jin sobre ver fantasmas e como o exorcista Lee Yang não conseguiu ajudá-lo a se livrar deles. Kim Kang-jin parece surpreso, mas ouve atentamente. O protagonista sente um certo alívio por finalmente compartilhar seu segredo com alguém. Enquanto isso, Ji-on e Ye-sol continuam observando de longe, intrigados com a situação. Ye-sol menciona que talvez haja algo mais complexo acontecendo com o protagonista, algo que vai além do que eles conseguem entender. O protagonista e Kim Kang-jin decidem investigar mais sobre o mundo dos espíritos e começam a pesquisar sobre xamanismo e rituais de exorcismo. Eles encontram histórias semelhantes de pessoas que podem ver fantasmas e aprendem sobre diferentes métodos para lidar com essa habilidade sobrenatural. Enquanto isso, o protagonista começa a ter sonhos estranhos e visões durante o dia, todos relacionados aos espíritos que o cercam. Ele percebe que há algo muito maior em jogo e que sua capacidade de ver fantasmas pode estar ligada a algo ancestral e poderoso. A história continua com o protagonista e seus amigos explorando o mundo dos espíritos, enfrentando desafios sobrenaturais e descobrindo segredos ocultos que mudarão suas vidas para sempre. Ele zomba dele. Kang então lhe diz que o clube de Karuta está se reunindo hoje, e o protagonista diz que é melhor estar no clube do que vagar sozinho. Então, Kang o agarra pela gravata e o leva embora, enquanto Ji-on se pergunta se ele é tão divertido assim. A Yang lhe diz que é um jogo muito popular na escola e que os membros ganharam várias competições nacionais. O grupo chega ao clube, onde o professor os cumprimenta e os apresenta a Park Seo-hyuk, um ex-aluno da escola e jogador de Karuta. Eles se cumprimentam e o professor diz que o protagonista tem talento, então eles terão uma partida. Mas o avisa que Seo-hyuk não tem piedade e o derrotou mesmo quando estava na escola, então ele precisa derrotá-lo. Eles têm 15 minutos para memorizar as cartas. É explicado que é um jogo de memória no qual os jogadores memorizam versos de poemas escritos em cartas. O professor lê a parte superior do poema, e os jogadores devem identificar a parte inferior. Se o fizerem, ficam com a carta, e quem tiver mais cartas vence. Ambos estão prontos, e o protagonista diz que reconheceu as regras graças à reencarnação e às memórias do proprietário original do corpo. O jogo começa, e o protagonista pega a primeira carta, e Seo-hyuk pensa que ele tem habilidade, mas ele pega a segunda. O jogo continua até que a pontuação esteja 23-18 a favor do protagonista. De repente, o protagonista ouve que o professor disse o verso errado, e Seo-hyuk ganha a carta. Então uma voz pergunta se ele pode ouvi-lo, e o protagonista percebe que é um fantasma. Ele fala com a voz do professor para confundir o protagonista, e isso faz Seo-hyuk assumir a liderança. O protagonista congela porque não consegue distinguir as vozes, e se pegar a carta errada, o fantasma saberá que ele pode ouvi-lo. Mas então ele percebe que ouviu a voz do fantasma, então o protagonista diz que primeiro precisa olhar para trás e ver onde está. Então, o professor começa a falar, e ele vê o fantasma atrás dele. Finalmente, ele grita que o protagonista pode ouvi-lo. O fantasma está prestes a devorá-lo, mas o protagonista age com calma, e o fantasma para. Enquanto ele duvida se realmente ouviu e insiste que sim, o protagonista pensa que não será capaz de manter a atuação por muito tempo, já que vai perceber se não receber uma carta. Seo-hyuk pega outra carta, então o protagonista acha que deveria se sentar na frente do professor e ler os lábios dele. Os jogadores param para beber água, onde o protagonista confirma que mudar a direção em que está olhando é a única opção, e sugere a Seo-hyuk que eles compitam às cegas,
Um jeito que a Yang explica ser memorizar os versos e a posição das cartas, já que não podem vê-las, pois estarão viradas para baixo. Seu Yuki aceita, e o jogo continua, onde o protagonista agora consegue diferenciar a voz do professor, e ele começa a vencer esmagadoramente, o que surpreende todos, enquanto o protagonista pensa que seu oponente não é seu Yuki, mas sim aquele fantasma. Então eles chegam à última carta, e o protagonista captura, então ele vence o jogo. Seu Yuki agradece pela partida, enquanto ele pensa que tem um grande talento e diz que poderia ganhar a competição nacional. Ji-on diz que ele é muito bom, e Kang diz que ele é um gênio. De repente, ele ouve o fantasma dizer que ele pode ir embora agora, mas com uma voz diferente. E quando ele se vira para olhar para ele, percebe que sua aparência mudou e ele era o fundador do clube. Mais tarde, o protagonista reflete sobre o que aconteceu e diz que o fantasma desapareceu porque realizou seu desejo, deixando apenas um livro para trás, então ele deve lê-lo para encontrar uma pista. Mas de repente, o livro o absorve e lhe dá uma dor de cabeça severa. Mas então ele percebe que pode ver o ambiente ao seu redor com os olhos fechados e pode andar pela escola dessa maneira, onde descobre que uma árvore emite uma luz intensa. E lá ele encontra um pequeno santuário. Então ele pensa que está tudo relacionado, já que o santuário só apareceu depois que ele descobriu essa habilidade. E agora ele não precisa mais olhar para fantasmas. Em uma cena diferente, vemos alguns monges dizendo que fantasmas que alcançam a iluminação deixam para trás itens especiais, mas aqueles que não o fazem se tornam demônios. O protagonista volta para casa usando sua habilidade, mas diz que só lhe permite ver lugares onde ele já esteve. Ele pode distinguir fantasmas como névoa negra e humanos como névoa branca, então ele deve conhecer a cidade inteira para se mover com os olhos fechados. O protagonista encontra um fantasma devorando o outro quando abre os olhos, e o fantasma começa a perguntar se ele pode vê-lo. O protagonista o ignora e continua andando, pensando que só sobreviverá até conseguir entender como esse mundo funciona. Ele chega em casa, e sua mãe aparece, perguntando se aconteceu algo com Yesou. O protagonista entra em seu quarto e relaxa enquanto pensa em entender os fantasmas. Existem aqueles que vagam pelas ruas sem rumo e comem humanos que podem vê-los, aqueles que vivem entre os humanos como Yesou, e aqueles como do clube que podem alcançar a iluminação se descobrirem sua obsessão. Lá, a mãe fantasma grita para ele levar suas roupas para lavar, e o protagonista entende que estão fingindo ser seus pais para pegá-lo desprevenido. Ele toma um banho, pensando que a habilidade é uma maldição, enquanto vemos um fantasma lá com ele. Ele também pensa que existem pessoas como a Yang que podem vê-los, mas pode haver hierarquias que determinam o quanto podem fazer isso. Embora ignorá-los ainda seja a opção mais segura, o protagonista dorme e começa a afundar no mar novamente, mas desta vez a profundidade é maior. Quando ele chega a 1400 metros, encontra um santuário, que reconhece como o mesmo que viu sob a árvore da escola. Mas quando está prestes a pegá-lo, continua afundando e percebe que o santuário está subindo à superfície. Em uma cena diferente, vemos a escola do protagonista, onde um guarda de segurança está patrulhando. Enquanto ele estava andando, ele se depara com o santuário, que desaparece instantaneamente, assustando o guarda que pergunta se viu errado ou como ele desapareceu tão repentinamente. O protagonista acorda no dia seguinte pensando que teve o mesmo sonho e se pergunta como o santuário está relacionado. Então o vemos andando por uma área da cidade para memorizá-la, para que possa se movimentar com os olhos fechados. O protagonista chega à escola, onde Ji-on lhe diz que ele já é competente, embora seja apenas meio-dia. Quando ela acorda, Ji-on pergunta a ela o que aconteceu, já que ela tem grandes olheiras. A protagonista conta a ele que a Yang o exorcizou e que ele teve que lhe fazer uma oferta. Ji-on fica surpreso e a repreende por pegar dinheiro de seus colegas de classe. Mas a Yang explica que ele só pegou o dinheiro que seus colegas dariam a Deus no santuário para fazer um pedido. Então, Yesou chega, abraça a sacerdotisa por trás e pergunta a ele sobre o que estão falando. A Yang a empurra, fazendo com que Yesou deixe cair o grampo de cabelo dela. A sacerdotisa pede desculpas a ela, mas quando está prestes a pegá-lo, Yesou pede à protagonista que o faça. Ele entende que ela está testando, então concorda, e vemos que o grampo na verdade é a cabeça de Yesou. Yesou pergunta se ela pode vê-lo porque quer comê-lo, mas ele a ignora e devolve a ela. Nesse momento, a Yang parece ver algo e se aproxima para olhar para ele, mas ele apenas diz que ela é muito bonita e pergunta a Yesou onde ele a comprou. Mais tarde, vemos os membros do clube de fotografia, onde um deles está atrasado. O líder o repreende porque é uma competição importante, se não ganharem um prêmio,
o clube pode desaparecer. Eles então começam a procurar pelo membro desaparecido, chamado Shão Moji, que encontram embaixo da grande árvore. Eles perguntam o que ele está observando, e ele diz que encontrou algo mágico e acaba revelando que é um fantasma. Ele está tirando uma foto do santuário, mas o líder não consegue ver, mas Moji não conta nada e apenas sorri. Na sala do clube, o líder carrega as fotos que tiraram, incluindo as de Moji. Os usuários começam a interagir e falam sobre o santuário, já que alguns podem vê-lo, mas muitos outros só conseguem ver as raízes das árvores. Então, mitos e rituais começam a ser criados para poder ver o santuário, onde vem a palavra Lodu, então começam a chamá-lo de Deus Lodu. E nos é dito que a fé cega das pessoas também pode criar deuses, enquanto vemos uma entidade luminosa se manifestar de repente em um prédio. O protagonista diz que quase memorizou a cidade inteira e que não precisa se preocupar em ser devorado pelos fantasmas. Então, ele se pergunta se pode provar que sua habilidade não está limitada apenas àquela cidade. De repente, ele recebe um aviso do santuário sobre uma perda. Ele corre para ver o que está acontecendo e chega ao santuário, onde vê um par de esquilos na sua frente, um dos quais se curva para ele. O protagonista percebe que o esquilo está rezando porque a fêmea está ferida. Ele a pega e diz a ela que vai ajudá-la. Ele a leva para a enfermaria, onde o médico trata do ferimento dela e diz que ela ficará bem em alguns dias. Além de ter um coração caloroso, o protagonista não poderia simplesmente deixá-la lá e agradece por sua ajuda. Ele retorna e reúne o esquilo com seu amigo, dizendo a ela que ficará bem. Como pagamento por ajudá-lo, o esquilo lhe dá uma bolota, e o protagonista se pergunta o que está acontecendo. Ele sentiu as orações que estava fazendo no santuário e agora está sendo recompensado. Em uma cena diferente, vemos um grupo de rapazes ao redor de Aang, incluindo Ji-on, que oferece muito dinheiro para ir primeiro, mas os rapazes o espancam para fazê-lo esperar sua vez. O protagonista chega e pergunta o que estão fazendo, e Ji-on diz a ele que estão pedindo a sacerdotisa para rezar para que eles fiquem juntos. Uma garota chamada Lee Bitna se tornou alvo de todos eles por causa de sua aparência, corpo e personalidade. O protagonista pergunta se isso justifica gastar tanto dinheiro, mas Ji-on diz a ele que muitos casais foram formados depois que Aang rezou por seu relacionamento, e que até o próprio protagonista desejou isso quando tentou se confessar. Então, talvez Jisoo aceite seus sentimentos se a sacerdotisa rezar por eles. De repente, o protagonista sente outro aviso do santuário, então ele corre novamente. Dessa vez, pedem a ele para alimentar um gato, e Ji-on diz a ele que deveria ter ficado na sala de aula se soubesse. O protagonista sugere colocá-lo na internet para encontrar o dono, e Ji-on fala sobre a tendência de Deus Lodu, mostrando-lhe uma foto de uma árvore onde o protagonista reconhece algo. Quando Lee Bitna aparece e diz que o gato é muito fofo, o protagonista pergunta com medo se ela gosta de gatos. Quando Ji-on diz que ela os adora e a convida para um café de gatos com eles, o protagonista confronta Ji-on por mentir sobre não gostar de gatos. Mas então Bitna pergunta se ele pode vê-la, e o protagonista percebe que ela também é um fantasma. À noite, o protagonista tem o mesmo sonho novamente, mas agora há um fio o conectando ao santuário que afunda toda vez que ele o agarra. Então vemos os monges, onde o líder conta ao jovem sobre os deuses antigos que vieram com os ocidentais e se esconderam na civilização, tornando-se mais poderosos à medida que os países se desenvolviam. Após uma longa luta, eles se esconderam nas profundezas do mar e não podem reaparecer porque perderam o fio que os guiava para o mundo. Mas então o protagonista acorda e vê fantasmas gigantes na cidade chamados Anjo dos Hidrocarbonetos, Anjo de Concreto e Anjo da Névoa. O protagonista se pergunta de onde vem e diz que são completamente diferentes do que ele viu até agora. Ele suspeita que possam estar relacionados ao seu último sonho. Quando a escola termina, Ji-on pergunta se ele quer sair para brincar, mas ele diz que não pode porque precisa trabalhar no escritório de advocacia e não pode decepcionar o advogado que o permitiu trabalhar lá. Então ele segue para lá. Chegando ao escritório, um advogado chamado Kim Min-soo pede a ele para fazer cópias de um contrato, e o protagonista percebe que há fantasmas lá também. Ele nota que o escritório de advocacia ao lado está cheio de clientes, e isso os afeta. Então alguém aparece com ele e diz que o escritório de advocacia ao lado os recomendou, dizendo que são melhores para o caso dele. Então o protagonista o deixa entrar, suspeitando por que foram enviados. De repente, ele começa a gritar para que o advogado ouça porque sua esposa está morta e ele precisa de ajuda para denunciar o culpado. O protagonista pede a ele para não gritar, e então o advogado Kang Do-seon aparece e pede para levá-lo ao seu escritório para ouvi-lo. Uma vez lá dentro,
O homem conta a ele que sua esposa morreu devido à negligência médica em uma clínica de cirurgia plástica, e eles disseram que ele assinou um termo de responsabilidade, então não eram responsáveis pela morte dela. Mas o protagonista sente que algo não está certo. O advogado diz que vai ajudá-los, então o homem assina o pedido de consulta. Em seguida, vemos que o advogado enviou o protagonista e Min-soo para coletar evidências na clínica, mas quando eles chegam lá, dizem que ficaram muito defensivos e o protagonista vê um número preocupante de fantasmas ao redor. O protagonista pergunta a Min-soo como eles vão lidar com o caso, e ele diz que vai publicá-la nas redes sociais para gerar empatia e fazer com que as pessoas pressionem a clínica. Mais tarde, eles vão até a casa de Kim Jong-un, o autor da ação, para coletar evidências dele e de sua família. Mas quando ele diz ao filho para ir para o quarto, o protagonista vê que há um fantasma no quarto dele. Jong-un fornece todas as informações que ele conseguiu reunir, e Min-soo pergunta a ele se ele tinha alguma doença, ao que o homem responde que não. Enquanto isso, o protagonista pensa que é muito perigoso deixar o fantasma no quarto da criança. Ele pode tentar comê-lo, então ele decide mantê-lo longe do menino. Mas se pergunta como. Ele se pergunta se pode alcançar a iluminação como o fantasma do clube. O protagonista se levanta e diz que vai ver o menino por um momento, perguntando o que ele está fazendo. No caminho, ele percebe que o fantasma está com batom e parece estar se maquiando. Ele se pergunta se o rosto dele é importante considerando a causa da morte, então pergunta ao menino se ele quer brincar, mas ele diz não, e o protagonista vê que ele está desenhando o mar. O menino diz a ele que nunca esteve lá, e o pai disse a ele que eles iriam para o mar, mas não podem mais porque sua mãe não está mais lá. O protagonista tenta suavizar a notícia, mas o menino sabe que ela está morta, o que o surpreende. Ele encontra alguns panfletos do mar depois de procurar no quarto e pergunta ao menino se é o mar do qual ele está falando, e o menino diz que sim, mas a mãe dele não assinou. Nesse momento, o fantasma fica louco e começa a gritar "assinem", o que dá uma pista ao protagonista, e ele entende que é um seguro de viagem. Ele então volta para a sala de estar com o pai e pergunta se pode ver os contratos de seguro assinados em nome da esposa dele, o que provoca um olhar suspeito dele. Em uma cena diferente, vemos pessoas da clínica que foram para o escritório de advocacia concorrente, e seu advogado, Bae Kang-jin, diz a eles que já sabem o preço, e eles lhe entregam um envelope com dinheiro depois de dizerem que estão dispostos a pagar. Então, Kang-jin concorda em resolver o problema e pergunta a eles se questionaram o que causou isso. Eles dizem que não. Então ele começa a contar uma história enquanto vemos que ele tem um relógio de fantasma. Ele conta a história de uma família feliz até que sua mãe morreu em um acidente médico. O pai processou a clínica e tornou o caso público nas redes sociais, recebendo uma grande quantia em dinheiro do seguro que sua esposa assinou. Eles perguntam se ele está insinuando que o homem os usou para isso, mas Kang-jin diz que não é o caso. Ele acredita que não importa qual seja a verdade, mas sim fazer as pessoas acreditarem que uma história é verdadeira. Em seguida, vemos que ele é capaz de ver informações de sua vida e tem um objeto fantasmagórico atrás dele. O protagonista e Min-soo suspeitam o mesmo, enquanto o primeiro pensa que o coração humano é mais assustador do que esses fantasmas e espíritos. Em sua casa, o protagonista diz que o fantasma largou seu batom assim que descobriu o que estava segurando. Ele se pergunta se será o mesmo que no livro do fantasma anterior, quando de repente sente uma dor de cabeça ainda mais intensa. Após alguns segundos, ele pensa que tudo acabou, quando suas mãos começam a se mover por conta própria, e com um objeto afiado cortam um de seus dedos. Em seguida, ela desenha um sorriso no rosto com o sangue, o que lhe causa muita dor e parece cobrir seu rosto. A crise termina, e o protagonista percebe que sua habilidade o transforma em um fantasma por um tempo, mas nesse estado ele perde sua humanidade. Ele abre a porta para verificar e encontra a mãe fantasma. Ela diz que ele não é o protagonista e que vai comê-lo, enquanto o protagonista diz que o medo desapareceu. O fantasma pula sobre o protagonista, mas ele a enfrenta e diz que vai comê-la. Então ela foge e diz que não o vê. Pouco antes da máscara começar a quebrar e o protagonista se tornar humano novamente, ele diz que a habilidade dura apenas alguns segundos, e enquanto a usa, sente raiva e loucura. Então ele decide tentar de novo e diz que vai dominá-la completamente. Mais tarde, o protagonista escreve as conclusões que alcançou após várias tentativas. Ele diz que a duração é de poucos segundos, mas se encontrar um fantasma, esse tempo diminui. Ele também diz que pode usá-la consecutivamente no máximo 3 vezes, e sua cabeça está à beira da loucura antes de tirar a máscara. Então ele precisa fazer uma pausa sempre que a usa para não ser consumido pela loucura. Durante o sonho no oceano,
O protagonista percebe que há mais fios à medida que mais seres rezam para o santuário. Quando ele se depara com algum tipo de feto brilhante ao fundo, a história é sobre uma garotinha e sua boneca Mary, que sempre estava com ela porque eram como suas melhores amigas, até que ela cresceu e fez novos amigos, esquecendo-se de Mary e a jogando fora. Um dia, a garota recebeu uma ligação de Mary, que disse que estava na frente de sua casa. No começo, a garota pensou que era um número errado, mas Mary continuou ligando. Embora a garota tenha rejeitado e ameaçado chamar a polícia, Mary continuou ligando, até que ela disse à garota que estava atrás dela naquele momento e a matou. Mais tarde, vemos que Ji-won estava contando a história e que a encontrou na internet. Era um caso em que uma adolescente foi esfaqueada até a morte, e uma boneca segurando a faca foi encontrada na cena do crime. A Yang pergunta ao protagonista se ele está tendo problemas novamente por causa de seu rosto, e ele pergunta a ela se ela sabe interpretar sonho, ao que ela responde sim. Depois de pedir pagamento, ele conta a ela sobre um sonho que teve de um polvo gigante emergindo do mar, e ela responde que é um sonho pré-natal. Então, o protagonista lembra que antes de ser reencarnado, sua esposa estava grávida quando o acidente ocorreu, então ambos devem estar mortos. Ji-won aparece por trás e assusta o protagonista, e a Yang o convida para sua casa durante o fim de semana porque seu pai poderia lhe dar uma resposta melhor. Isso anima Ji-won, que pensa que os dois se aproximaram. O xamã gosta do protagonista, que eventualmente o nocauteia. A escola termina e Ji-won pergunta ao protagonista se ele realmente vai embora, mas o telefone do protagonista toca, mesmo que ele não devesse ter bateria. Ele pega o telefone e vê que realmente tem bateria, e é Mary quem está ligando. O protagonista atende e ela pergunta se ele pode ir até a casa dela naquela noite, o que o surpreende. Ele pergunta a Ji-won se ele conhece aquele número, mas ele só vê uma ligação do dia anterior. Então o protagonista percebe que não pode vê-lo. Então a ligação é de um fantasma que ele atendeu sem perceber. Ele se pergunta o que fará agora, porque o fantasma disse que irá até sua casa. Então o vemos se escondendo no banheiro do escritório, pois é seguro supor que o fantasma irá até sua casa. Ele precisa encontrar uma maneira de se livrar dele. Nesse momento, Mary liga. O protagonista responde para reunir informações dela, mas ela diz que foi até o escritório já que ele não estava em casa, e o protagonista se pergunta como ela sabia. A vemos andando pelos corredores, dizendo a ele que já está no escritório. Ela chega à porta do banheiro onde entra, ficando bem na frente do protagonista. De repente, ela, prestes a matá-lo, para. Vemos que o protagonista se transformou em um fantasma a tempo. Embora o efeito desaparecerá rapidamente e ele precisa sair dali. Mary continua perguntando onde ele foi, e sua máscara começa a rachar. Ela o ataca novamente, dizendo que vai comê-lo. O protagonista diz que é o fantasma mais feroz que já encontrou, então ele coloca a máscara novamente para escapar. Mas logo a máscara começa a quebrar, e Mary o persegue. Ela chega ao escritório, onde perde o protagonista, que está se escondendo atrás de um móvel, e se pergunta se ele já foi embora. Quando ele aparece de cima e destrói o móvel, o protagonista consegue colocar a máscara novamente, mas diz que não tem mais oportunidades, já que é a terceira vez que a usa. Então ele precisa fugir, e Mary começa a destruir tudo porque perde a paciência. O protagonista tenta se manter calmo, mas a máscara racha, então ele ativa pela quarta vez, e finalmente, Mary vai embora. Embora ligue dizendo que não conseguiu encontrá-lo e que voltará outro dia. A máscara quebra, e o protagonista sente como se sua cabeça fosse explodir, mas está feliz por ter sobrevivido ao fantasma. O protagonista deixa o prédio, pensando que finalmente pode ir para casa, quando encontra o advogado Bae Kang-jin, que quer tratá-lo com uma refeição por seu trabalho árduo, mas ele recusa, se perguntando por que ele está fazendo isso. Então, alguns policiais chegam, dizendo que conseguiram capturar um dos suspeitos no caso de sequestro de crianças do grupo Goeus. Eles pedem a ele para verificar alguns documentos. Então ele diz ao protagonista que não pode convidá-lo e lhe dá um pacote pequeno, que é um doce, e o protagonista diz que está delicioso. Mais tarde, vemos o advogado dizendo que parece que ele estará muito ocupado. 3 dias depois, Mary diz ao protagonista que irá até sua casa naquela noite. Ele fica enfurecido porque teve que usar uma máscara todos os dias para salvar sua vida. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Yang, e o protagonista lembra que ele tem que se manter vivo usando a máscara todos os dias. Ele estava indo visitá-la, então ele pensa que poderia encontrar uma solução no santuário. O protagonista chega ao santuário e, assim que atravessa os arcos, sente seus problemas desaparecerem. Lá ele encontra um aviso que diz que está fechado, mas a Yang aparece e o convida, explicando que há um leilão no santuário,
por isso não está aberto ao público. O protagonista pergunta se são antiguidades, mas ela diz que são relíquias fantasmagóricas e explica o que são. Enquanto isso, ele pensa que já sabe por que encontra fantasmas todos os dias. Ela também lhe diz que os fantasmas existem por causa de ressentimentos ou lendas, e as relíquias são difíceis de encontrar. O protagonista pergunta então por que o fantasma que ele exorcizou não deixou nenhum para trás, e ela diz que é porque apenas aqueles que renunciam aos seus apegos e transcendem o fazem. Enquanto ela destruiu a humanidade do outro e o forçou a atravessar, eles chegam à área da Terra Pura, onde seres malévolos não são permitidos entrar, mas o protagonista vê um enorme fantasma lá dentro, então ele não acredita que receberá ajuda. Ambos entram e encontram uma multidão, onde o protagonista identifica estrangeiros. A Yang explica que o leilão é organizado pelo colecionador, e médios de todo o mundo se reuniram depois de ouvirem falar sobre isso, já que o colecionador é o único que pode obter tantas relíquias. O protagonista pergunta quem ele é, mas a Yang diz que não é uma pessoa, mas um grupo, e muitos médios estão desesperadamente tentando obter mesmo uma relíquia. Então o protagonista pensa que deveria descobrir mais sobre o colecionador. Eles param então em frente a uma relíquia, e a Yang fica surpresa que o protagonista possa vê-la, já que pessoas comuns não podem, e apenas alguém muito poderoso teria essa habilidade. Então, o protagonista muda de assunto e pergunta sobre o preço alto, enquanto pensa que pode ver a maioria deles na sala. De repente, uma garota diz a ela que seu pai está procurando por ela. Então a Yang sai e diz que vai perguntar ao pai dela mais tarde para interpretar o sonho dela. O protagonista continua observando as relíquias, que ele vê que são excessivamente caras, e algumas nem têm preço. Quando ele se depara com uma que não pode ver, um velho aparece e pergunta se ele está interessado na relíquia. O velho se apresenta como Hans Anderson, o colecionador e organizador do leilão. Ele pergunta ao protagonista se ele gostaria de ver os artefatos com ele, e o protagonista concorda. No caminho, ele lhe diz que o caso dele é muito raro de se ver, já que ele pode ver fantasmas apesar de não ser um médium. Isso surpreende o protagonista, que pergunta se ele também pode vê-los, e quando ele diz que sim, o protagonista fica feliz, já que finalmente encontrou alguém como ele. Mas então ele lhe diz que essas raposas não são algo que qualquer um possa ver, o que decepciona o protagonista, pois ele pode ver uma ainda maior atrás deles. Na sala do santuário, a polícia informa os médiums sobre a organização responsável pelos sequestros que Kang Jin descobriu, cujo líder se chama Goeoujo e seus capangas são chamados de Fênix Fantasma. Eles marcam seus alvos com sangue para que seus capangas possam sequestrá-los. A polícia disse que eles se mobilizariam para prendê-los, mas perderam o contato com sua equipe. Parece que os médiums sabem algo, então o oficial pede que eles compartilhem. Em seguida, o monge diz que é obra de um fantasma e que permitirá que seu discípulo, Xiu Li, os acompanhe. A polícia protesta, já que esperava que todos ajudassem.